raciocinar criticamente sobre o mundo. Esse é o nosso objetivo nessa conversa. Uma conversa que procura responder a seguinte questão: por que corremos a maratona? Mas afinal, por que essa questão, né? É claro que a gente pensa sobre isso, né? Todo corredor pensa sobre isso. Imagina uma corrida de mais de 11 horas. Dá para pensar em muita coisa. E aí a gente correndo, a gente fica pensando, né? Puxa, por que eu estou aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que estou me submetendo a tanta dor? E ali na corrida, né, de vez em quando, a gente come uma batata rolada no sal, né? Lá na África do Sul foi assim. Chupa uma bala chita, açúcar do sangue, e continua correndo, passando fome. Isso mesmo. Mas então, mas por que a gente faz essas coisas, né? Por que corremos a maratona? É sobre isso que vamos falar, raciocinando criticamente. Em outras palavras, vamos argumentar sobre tal questão. Afinal, o que a gente precisa para correr uma maratona? Para começo de conversa, vamos pensar numa coisa bem tranquila, bem simples. Olha só. Se corremos a maratona, então temos condicionamento físico. É claro que a gente precisa de condicionamento físico para correr a maratona. Isso, pelo menos, para a maioria das pessoas. Portanto, correr a maratona implica em condicionamento físico. E quando a gente escreve uma implicação dessa, ela significa o seguinte, que tal fato implica naquele fato. Maratona implica um condicionamento físico. Isso é o mesmo que dizer que é necessário ter condicionamento físico para correr a maratona. Isso, pelo menos, digamos, em 99% dos casos. Há muita pouca exceção para tal fato. Então, em outras palavras, condicionamento físico é uma condição necessária para correr a maratona, para a maioria absoluta das pessoas. E aí a gente pode fazer o mesmo raciocínio com outras coisas. Por exemplo, com saúde. Olha, é claro, né, que maratona implica em saúde. É necessário ter saúde para correr a maratona. Saúde é uma condição necessária para correr a maratona, pelo menos para a maioria absoluta das pessoas. Né? E aí a gente continua pensando, né? Raciocinando. Por exemplo, maratona implica treinos diários. E treinos diários implica que o indivíduo tem que ter um certo tempinho para si. Tem que ter uma vida organizada e reservar ali um tempinho para si. E quando a gente chega nesse estágio de reservar um tempo para si, para treinar, isso significa, em outras palavras, qualidade de vida. Portanto, maratona implica em qualidade de vida. Isso mesmo. Qualidade de vida é uma condição necessária para se correr a maratona. Legal, né? E os treinos diários? Olha, em geral a gente não treina sozinho, né? A gente corre lá com a colegada, batendo papo, né? Conversa de todo tipo. A gente muitas vezes até esquece que está correndo, né? Conversa boa. Então, treinos diários implica em convívio social. E isso é importante, olha só. Maratona implica em convívio social. O evento maratona é um evento social.
corre-se a maratona com, às vezes, milhares de pessoas. Legal, né? Outra coisa. Eu diria que maratona também implica em estabilidade mental. Tem que estar numa certa condição mental favorável. Claro. Imagina um caso ruim em sua família. Meu amigo, não vai dar para correr a maratona. A gente não tem cabeça para fazer isso. Claro que não. Portanto, maratona implica em vida suave, vida organizada, tá tudo ali mais ou menos nos conformes. Isso mesmo. E aí a gente continua pensando nessas coisas, né? Observe que desse lado de cá a gente pode pôr várias coisas, isso vai depender de cada um. Por exemplo, uma outra coisa interessante, olha só, maratona implica em situação financeira estável. Isso mesmo. Bom, o indivíduo está lá com dívidas estratosféricas, devendo muito. Puxa, não dá nem para pagar a inscrição e bancar a viagem. Então tem que estar numa certa situação financeira boa, né? Isso é uma condição necessária para correr a maratona. Mas então, aí olhando essa implicação, o que a gente tem? Olha, todas essas condições, tudo isso que está escrito aqui, são condições necessárias para correr uma maratona. Em outras palavras, dado que estamos correndo a maratona, é muito provável que temos contempladas essas coisas, ou boa parte dessas coisas. E que são coisas bem significativas. Olha, presta atenção. Tais coisas são significativas para a maioria das pessoas. Portanto, corremos a maratona e fazemos isso certamente não pelo ato em si, mas pelo que tal ato significa para nós. É assim mesmo. Olha, presta atenção. No mundo, são os significados que nos movem. São eles que nos seduzem. Puxa, as nossas relações com o mundo são assim, pô. Temos em nós significado das coisas e das pessoas, mas não as coisas e as pessoas em si. Opa, veja bem, então o que temos é o seguinte: maratona implica em significados, significados que são condições necessárias para se correr a maratona. Ou seja, precisamos de significados, significados relevantes para correr a maratona. São esses significados necessários que nos fazem correr a maratona. Puxa, então, nesse sentido, eu diria que é sempre bom perguntar pelos significados. Pergunte para você. Afinal, o que a maratona significa para você? O que correr a maratona significa para você? Pode significar, por exemplo, superação, vitória, vida boa. É claro que existem outros significados que a gente pode colocar desse lado de cá. Esses são apenas, eu diria, alguns exemplos. Pense nos seus. Mas a gente está falando de significados, né? E as dores nas pernas? Olha, eu diria que dores nas pernas está muito mais no âmbito do sintático do que do semântico, dos significados.
Em outras palavras, a gente olha lá para as pernas, aquela dor danada, está lá quase no final da maratona, tudo doendo. Olha, e mesmo sofrendo aquela dor toda, aquilo não provoca em nós significado relevante. Ou seja, os outros significados que temos em nós, que são condições necessárias para correr a maratona, estão muito além do que significam tais dores. Por isso a gente continua correndo em direção à linha de chegada, um sufoco danado, para chegar lá no fim, quase morrendo. Veja bem, é importante pensar sobre isso. Maratona implica significados relevantes. Significados relevantes que cada um escolhe e elege. Puxa. Temos então, eu diria, uma conclusão importante dessa conversa. Presta atenção. Atribuir significados individuais relevantes ao ato de correr uma maratona é uma condição necessária para aqueles que pretendem continuar correndo por muito tempo. Isso mesmo. Pense nisso com firmeza. E, além disso tudo, eu diria também que correr uma maratona, então, por isso tudo, é como um coroamento, um grande finale, né? Um grande final. Passar pela linha de chegada é como uma prova para nós que temos uma vida boa, uma vida significativa, que está tudo muito bem organizado. É como dizer para nós que vale a pena viver, que temos muitas coisas importantes e que vamos ganhar uma medalha de participação, uma medalhinha como essa. E aí teremos também algumas fotos. É nesse caso, né? Medalhinha dessa. Poxa, a medalha, as fotos, isso serve para a gente recordar que, na época da maratona, éramos vencedores na vida. A vida estava boa.